E em meio à situação delicada em que se encontra o país, muitas manifestações, crise institucional, também autoritarismo do Poder Judiciário, nós vamos conversar ao vivo, uma entrevista especial aqui no programa Os Pingos nos Is, senador Flávio Bolsonaro. Senador, seja muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza em atender aqui a produção do programa. Boa noite, Daniel. Boa tarde a todos. Boa noite a todos os telespectadores da Jovem Pan, todos que estão no estúdio aí, Paulinho Figueiredo, Zé Maria, Coronel Gerson e Roberto Mota. Estou aqui à disposição para a gente bater um papo aí. Eu sei que estavam falando o meu nome, por isso que eu achei importante vir aqui e bater esse papo com todos vocês, esclarecer, né, perfeitamente, com tranquilidade, né, o que foi minha falha e o que é que eu estou pensando também nesse momento. Com toda certeza, e desde já agradecemos a gentileza em nos atender. Vou pedir, por gentileza, para o nosso comentarista Paulo Figueiredo formular a primeira questão. Paulo, contigo. Flávio, que bom que você está aqui conosco, é um prazer vê-lo aqui mais uma vez. Eu estou lendo uma notícia aqui do UOL, Thaís Oyama, falando o seguinte: Flávio Bolsonaro diz a interlocutores que pai pode passar a faixa Lula. Nós temos ouvido temos visto várias publicações atribuindo a você a ideia de que tudo está correndo na normalidade, que o governo deve se focar agora em oposição, mas a gente sabe também que o jornalista é muito mentiroso. Então eu quero te dar a oportunidade de, aqui ao vivo, dizer o que você pensa, o que disso é verdade e o que você pensa que deve acontecer com o país daqui para frente. Bom, Paulinho, boa noite. É óbvio que isso é uma mentira deslavada, eu jamais falaria isso, né? Porque, primeiro, que eu nunca ouvi isso do presidente Bolsonaro, e, além disso, ainda que tivesse ouvido, eu jamais verbalizaria para alguém, ainda mais para um jornalista, ainda mais do UOL. Quer dizer, não tem nenhuma chance. Inclusive, eu tenho me preservado muito de usar as redes sociais em respeito exatamente à decisão, ao encaminhamento que o meu grande líder político de vida vai dar no tempo dele, que se chama Jair Messias Bolsonaro, e vim às vezes exatamente hoje para desfazer mais essa fake news no meu Instagram. Peguei o print dessa reportagem do UOL, escrevi um fake bem grande em cima, publiquei no meu Instagram, e obviamente que isso é mentira, Paulo, né? A gente está numa situação, eu me identifico muito com quem está nas ruas, mas eu também sei da responsabilidade que eu carrego, né, com o meu sobrenome, e eu acho que todo mundo que está na rua carrega a mesma responsabilidade comigo, porque grande parte deles também tem o sobrenome Bolsonaro, em especial pela convergência de pautas, de princípios, de preocupações e de estarem se sentindo vítimas de todo esse processo, como eu também me sinto. Aí, há poucos dias, foi até por isso que eu entrei em contato com você, Paulo, obrigado pela oportunidade de falar, que eu encontrei com o Zé Maria ali nos corredores das comissões no Senado Federal, estava correndo, enfim, tratando de um monte de coisa, inclusive dessa PEC aí do precipício, e acabou que eu falei rápido, talvez eu não tenha me feito entender pelo Zé Maria. Eu não disse que o presidente está conformado, não está conformado, está indignado, não está indignado, enfim, vai aceitar ou não vai aceitar. Eu só falei que a análise de cenário que eu estou fazendo é que enquanto o presidente não nos der um norte, eu vou tocando a vida ali como se tudo estivesse dentro da normalidade. O mundo continua. Está havendo votações dentro do Senado Federal, das quais eu tenho que participar, eu tenho que defender o Estado, eu tenho que defender, né, as contas públicas, eu tenho que defender o bem-estar da população, eu tenho que defender, inclusive, aqueles mais pobres que estão sendo enganados, mais uma vez, com essa PEC do estouro, acreditando, né, que vão ter os R$600, quando da forma que está sendo feito, num curtíssimo espaço de tempo, o que os R$600 compra hoje, amanhã não vai comprar mais, porque esses R$600 vão valer R$500, R$400, porque a inflação vai comer tudo. Então, nesse contexto ali de correria, de confusão, acabei encontrando o Zé Maria, de quem eu sou fã, acompanho aqui também os seus comentários, sempre muito lúcidos, sempre com um acesso fidedigno à fonte e refletindo aquilo que houve com responsabilidade ao seu público. Era só para falar isso, não são nada, absolutamente nada da boca do presidente da República. Tá? O que ele tá, eu tô numa situação, inclusive eu converso com ele praticamente todo dia,
né? E eu não fico pressionando para ele falar alguma coisa, para ele fazer alguma coisa, né? Tudo que eu tinha que falar para ele eu já conversei, toda análise que nós fazemos de cenários, ele sabe qual é a minha posição, e assim, eu tenho que, na função que eu estou, de total fidelidade e confiança, porque eu acredito no presidente Bolsonaro, eu acredito no capitão Bolsonaro, eu acredito no pai Jair. O que eu posso fazer é aguardar o que é que ele pensa em fazer, qual vai ser a decisão dele, como é que vai ser o norte, como é que ele vai sair, se movimentar da posição que ele se encontra hoje para o passo futuro, que eu também não sei qual é, e quem falar que sabe está mentindo, porque ninguém sabe, né? Se ele está tendendo para qualquer lado, ninguém pode falar, porque ele, sinceramente, não tem conversado com ninguém sobre esse assunto, como colocou o Paulo Figueiredo. Tá? A minha posição hoje, Paulo, é a seguinte: eu estou na mesma situação de todo mundo que está na rua. Eu estou louco para ir para a rua, para ir apoiar os movimentos, discursar e desabafar tudo o que eu penso. Mas eu sei que eu falando, o establishment aqui em Brasília imagina que é o Jair Bolsonaro falando. Mas nós temos CPFs diferentes. Tem o que eu penso, tem o que eu acredito. Agora, eu tenho a convicção, e todo mundo que está nos assistindo também tem a convicção, de que Jair Bolsonaro é uma pessoa altamente capacitada, preparada, madura, consciente do que pode, do que não pode fazer, e certamente planeja os seus passos, como sempre fez na vida. Ninguém pode subjugar, ninguém pode menosprezar a capacidade de alguém na condição dele que chegou à presidência da República. No livro que eu escrevi sobre ele, Jair Messias Bolsonaro, mito ou verdade? Tá vendo na internet. É impressionante como é que Deus age na vida dele. Em várias situações na vida dele, principalmente as mais importantes que eu narro nesse livro, ele parece que faz tudo para dar errado. E no final dá certo. Inexplicavelmente. Tanto é que, quando a gente discutia o título do livro, um dos títulos que a gente pensava em colocar era Beco Sem Saída. Mas no final sempre tinha uma saída, e a última, que é até onde eu vou com esse livro, a última porta que se abre é da presidência da República. Então, assim, não dá para ninguém cravar o que é que está passando na cabeça dele agora. O que eu só peço para todo mundo: eu também estou aqui ansioso, angustiado, eu estou frustrado por tudo que aconteceu antes e durante as eleições. Todo mundo viu claramente o total desequilíbrio que houve nessa eleição, a total interferência do TSE no resultado da eleição, as imposições absurdas, fora da lei, fora da Constituição, decisões que foram tomadas sempre contra o presidente Bolsonaro. Aí, de vez em quando, tinha uma coisinha ali que eles faziam para dar um ar de legitimidade. Não, olha, nós estamos usando a mesma regra para os dois lados. É mentira, todo mundo sabe que não foi assim que aconteceu. E apesar de todo esse cenário de perseguição com ele, em especial da grande maioria da mídia tradicional, da mídia maior, gigante no Brasil, ele ainda consegue chegar a um resultado, com a diferença tão pequena. E isso, olha, que eu não estou nem falando das dúvidas que a gente vai ter eternamente sobre urnas eletrônicas. Não adianta isso aí, ninguém vai apagar com multa, com censura, com prisão. Essa dúvida vai continuar existindo. E tudo que poderia ser editado com um simples papelzinho do lado da urna eletrônica, que poderia ser feita uma conferência em poucos dias aqui para legitimar qualquer resultado. E aí sim, se as eleições tivessem ocorrido em situação de normalidade, de isenção, de transparência, e não adianta negar, não ocorreram desse jeito. Com essa conferência, eu acredito, o presidente Bolsonaro nunca falou isso, Zé Maria. Eu acredito que se elas tivessem ocorrido em situação de normalidade, olha, perdi na bola. Realmente perdi no voto, olha, a eleição foi limpa, o VAR não me prejudicou, o juiz não me prejudicou, venceu quem teve mais voto, aí eu vou botar a faixa no presidente que venceu. Ele nunca falou isso, é a minha percepção, eu acho que seria assim, porque a gente tem a convicção, se as eleições tivessem ocorrido em total normalidade, eu tenho a convicção que o resultado seria diferente. Eu fico imaginando, que eu sou advogado também, eu fico imaginando como é que um professor de direito constitucional hoje dá aula em sala de aula na universidade.